Putz, Dev, avançou lá no Hotwire, viu o Turbo, Turbo Drive, Frame, Stream, e agora quer dar mais um passinho lá e ver o Estímulos. Então, bora dar uma olhada nesse cara. Aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Dito tudo isso, bora lá. A gente vai utilizar aquele carinha que a gente já estava usando nos vídeos passados sobre Hotwire. E eu vou fazer alguns comentários antes da gente começar, né? Bem, a gente tem aqui o Hotwire, a gente já viu o Turbo, e a gente vai ver um pouquinho aqui sobre o estímulo, né? Ele fala, enquanto o Turbo cuida de 80% do que você vai precisar de interatividade ali tradicional, você pode completar algumas outras coisas utilizando estímulos, que vai ser focado no HTML, né? Aqui no handbook dele a gente pode ver mais detalhes. O estímulos, aqui se diz um framework JavaScript com ambições modestas. E o que a gente quer dizer com isso? Que ele vai ajudar a gente a organizar ali o nosso JavaScript e a gente pode depois acoplar alguns superpoderes que eu vou trazer aqui a mais para a gente dar uma olhada, né? Então a gente vai ter tudo em torno do HTML. A gente vai colocar anotações simples e isso vão disparar coisas nos nossos estímulos e lá a gente pode organizar o nosso código e o controle de JavaScript que a gente precisa fazer. Aqui eu só gostaria de comentar que eu vou deixar os links aqui no vídeo, na descrição, né? E gostaria de agradecer esse cara aqui, que eu vou deixar aqui o post dele também, o Alexandre. Tem bastante informaçãozinha aqui em português bem legal. Eu localizei aqui o GitHub dele, né? Com umas coisas. Agradecer o Will, que também me ensinou bastante lá sobre Hotwire, lá da Haru Labs. E é isso por enquanto. Vamos lá. Vou abrir aqui o nosso projetinho. O terminal saiu gigantesco, mas tá bom. CD, desktop. Qual que é o nome? Hotwire blog. Beleza. Deixa eu ver se tem algo dentro. Não? Beleza. Code. Ponto. Vamos ver em que ponto que a gente tinha parado. A gente planeja. O que eu vou fazer aqui não está de fato. Aqui provavelmente vai dar alguns probleminhas e a gente vai corrigindo conforme a necessidade. Eu espero que eu gere alguns erros, né? Então, tudo certo. Cadê? Esse cara aqui não. Esse cara aqui, perfeito. Rails S. Subindo a aplicaçãozinha. Local 3000. Perfeito. Deixa eu pensar. Não. Login. Perfeito. X, x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Acho que aqui vai ser um bom teste pra gente brincar. Tá bom. Se eu vou ter esse cara aqui, eu posso juntar com eles. Tá bom, tá bom. Deixa eu só ver se isso aqui não tiver comitado. A gente comita. Beleza. O que eu tinha feito aqui? Os TurboStream. Tá bom. Beleza. Tudo limpo. Vamos fechar tudo. Pode ser. Close all. Perfeito. Contrai tudo. E vamos pensar um pouquinho. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer colocar um JavaScript aqui no momento. Que quando eu digitar algo, eu quero que apareça ali algo digitado. Deixa eu ver se vai servir. Provavelmente vai servir. Tá bom.
Tá bom, tá bom, tá bom. Então, se eu digitar, o conteúdo dele tem que mudar. Vamos ver se eu consigo fazer isso facilmente. App, views, articles. Ali eu tô no formulário. Então eu poderia dizer que eu tô no new de fato. Tá bom. Vamos colocar aqui uma div. Eu vou chamar de. Eu vou ter um dentro dele. Um conteúdo, só pra gente mirar nele. Conteúdo. Perfeito. F5, new, conteúdo. Não ficou num bom lugar, né? É melhor colocar ele aqui dentro. Pelo menos pra gente visualizar melhor. Tá bom. Vamos ver como é que ficou lá. Conteúdo, tá. Conforme, talvez até debaixo do title, né? Vamos lá pro formulário, só para deixar melhorzinho, então. Formulário, title. Beleza. Deixa eu ver se aqui tá bom. Tá bom. Pra mim tá bom. Perfeito. Então, eu vou querer que quando eu mexer com esse cara aqui, aconteça algo com aquele cara ali. Tá bom. A gente pode começar dando uma olhada aqui no JavaScript, que a gente vai ter os controllers. A gente vai ter uma organização similar, assim, pelo menos que para quem já está acostumado, lembra um pouco ali com o que a gente faz no Rails. A gente vai ter alguma coisa que dispara, ou seja, uma rota, uma requisição. Estou fazendo um pareado. Que vai chamar um controller, esse controller vai ter suas actions fazem algo. É o mesmo pensamento, vamos dizer assim. Então, se você já está acostumado com Rails, isso aqui deve ser um passeio no parque. E o que eu quero dizer com isso? Então, quando eu mexer nesse title aqui, eu vou até trazer esse cara para dentro dessa div. Eu vou querer que altere esse carinha aqui. Então, primeira coisa que a gente pode fazer, vamos colocar outra div, para a gente poder localizar as coisas mais fáceis, e englobar esses dois carinhas dentro dessa div. Beleza, vamos ver como é que tá aqui. Beleza, não mudou nada pra gente. E aí, quando eu carregar esse cara aqui, a gente vai ter o nosso coleguinha. Se a gente olhar aqui nos estímulos, referência, a gente vai ter esse formato aqui. Mas antes da gente entrar nesse formato aqui, eu quero falar sobre o Lifecycle. Sempre que a gente carregar algo, ele vai chamar esse connect. Quando ele montar esse algo ali, conectou no nosso estímulo. Ele vai ficar de olho nesse cara aqui pra gente. Então a gente dispara esse aqui só de ter ele chamado lá. E como que eu chamo ele lá? Aqui. Com data controller. Então, basicamente, a gente pode vir aqui e falar data controller igual e dar um nome para ele. Vou chamar de, não sei, custom. Só para a gente poder localizar ele. Não é esse cara aqui não. Opa. É esse cara aqui. Todo mundo que estiver nessa div aqui, essa galera aqui, vai disparar esse cara aqui. Custom. Então se eu voltar agora aqui, F5, não aconteceu nada. Por que será? Porque esse cara aqui é um controller. Então JavaScript, controllers, a gente vai criar um novo cara chamado custom underscore controller.js. Beleza. A gente vai copiar esse cara aqui do hello, mas está ali na documentação. Cadê? Eu perdi a documentação. Que é esse carinha aqui, basicamente. Ele vai se exportar com o mesmo nome, então ele vai chegar lá e falar, eu sou um custom controller. E aí por isso que aqui no form ele vai achar através desse carinha aqui. Beleza? Se localizou. O que eu falei, o connect é assim que carrega. Então ele vai carregar esse cara aqui, ele vai localizar essa tag, pum, ele vai disparar esse cara aqui pra gente.
Vamos ver se tá funcionando assim. Puxa esse cara aqui pro início. 5, new. Olha só, hello world. Ele disparou, não está mais com conteúdo, está com um texto que está vindo aqui. Vou até mudar aqui, ó. Connect disparado. Connect disparado. Funciona. Beleza. Isso aqui às vezes é muito útil quando a gente precisa na parte de montagem ou desmontagem do componente. Disparar algo quando ele monta, quando desmonta. Se a gente olhar aqui, no lifecycle ele vai comentar. Disconnection, quando? Quando o node é removido, quando o elemento inner HTML do pai tiver o seu valor trocado e etc e tal. Então, a gente pode pensar na conexão ou na desconexão. Ele também tem aqui o reconnection, que chama o connect lá. Beleza. Dito isso, a gente tem as actions, que aí a gente pode colocar um valor próprio para a gente poder mexer com alguma coisa. Então, vamos ver, começar a ver isso funcionar melhor. Então, a gente pode colocar aqui alert conectado do JavaScript. Então, se eu voltar aqui, F5, nada, abrir, pum, montou o componente, conectou, tá lá, funcionou. Esse conteúdo tá lá. Mas aí eu vou querer chamar date hint. Aqui a gente vai dizer que ele deve ter um event, mesmo modelo de cima, só que esse aqui eu vou chamar quando eu quiser. E aí eu vou colocar alterado, alert alterado. Esse event seria opcional no caso, mas daqui a pouco a gente brinca com ele. Então eu posso voltar aqui no nosso form e virar e falar que esse cara, cadê? Text field, beleza. Quando o field for alterado, ele vai chamar esse cara do nosso controller. Como ele está aqui dentro, ele está registrado com o nosso controller. Então posso colocar aqui data, dois pontos, abre e fecha. E como que eu chamo uma action? Action. Agora vem a parte interessante. A gente pode falar que ela dá um clique, dá key up, se eu não me engano. Daqui a pouco eu já checo. E ele vai disparar o nosso controller, que chama custom, cerquilha, para dizer qual action, a nossa action, que se chama update hint. Pronto, com isso aqui eu tô falando, quando esse cara aqui tiver uma action de key up, chame este cara aqui. Este cara aqui é esse nosso alert, vamos ver se rola alguma coisa, se eu errei alguma coisa. Conectado. S. Não. Então, cadê? Deixa eu ver se o change tinha aqui, eu não tenho total certeza não. Conectado. Não. Vamos checar o que está acontecendo. Opa! Ele deu alterado. Por que ele deu alterado? Tá. O change foi o de fora. Beleza. Então tá com focus out. Vamos dar uma olhadinha. As actions. Clique. Next. Clique. Toggle, submit, input, change it. A gente tem alguns aqui que a gente pode usar. Por exemplo, key down, ask. Cadê? Keyword. Então, se a gente pegar aqui um input. Vamos ver esse cara aqui. Vamos voltar lá. F5. Novo. Disparou. Perfeito. Alterado. Vamos digitar de novo. R. Alterado. Vamos dizer, T. Alterado. Pô, legal.
Mas eu gostaria de fazer então com que trocasse o... Peraí, deixa eu limpar isso aqui. O conteúdo. Ele já está começando a funcionar como a gente quer. Então, quando trocar o input, ele vai disparar o nosso custom e vai fazer um update int. Perfeito. A gente tem alguns carinhas aqui que a gente pode utilizar. Esses poderiam ser os targets ou os values. Os targets aqui, a gente vai tratar os dados numa formazinha ali de array, se eu não me engano. E os values a gente vai chamar de chave valor passando o tipo. É assim que a gente pode interagir ali com as coisinhas do nosso DOM de forma simples. Que é isso aqui. Então, vamos dar uma olhada que o princípio é o mesmo para os dois. Vamos dar uma olhada no targets. Então, o que a gente precisa fazer? Cadê? A gente vai seguir esse formato aqui, ó. Então, a gente vai dar um nome para ele, que é como se fosse um ID. E a gente tem que falar data, o nosso controller, target. Então, vamos lá. Esse cara aqui, eu vou chamar esse cara aqui. Só que ao invés de search, o nosso controller chama custom. Beleza, um nome que eu vou dar para ele aqui, eu vou chamar de hint. Que é a nossa dica lá de escrita. Perfeito, então temos um target aqui, hint, onde a gente vai ter o conteúdo. E agora a gente precisa tratar ele aqui. Para a gente tratar ele aqui, cadê? A gente vai chamar esse aqui, static targets. Então, static targets vai ser um array, onde a gente vai dar aqui quantas posições precisar. A gente pode lidar com várias, como está lá na doc, só tem uma no momento. E eu chamei de hint. Perfeito. Se eu chamei de hint, quando chamar esse cara aqui, eu não quero mais chamar o alterado. Perfeito. E a gente vai poder chamar ele assim. Então, vamos vir aqui e vamos ver o que acontece aqui. Debugger. Para a gente poder parar ali naquele exato momento que eu fizer o update hint e ver se a gente já tem esse cara para a gente manipular. Então, F5, new, ok. Ctrl Shift ou F12 para poder entrar no inspecionar. Letra A. Parou. Não está bonitinho de ver. Vamos ver aqui o console. Se eu não me engano, então a gente tem o this. Ponto. Aí o nome do nosso target, que é hint target. A gente pode ver que a gente tem exatamente ele ali, ó, o conteúdo. Perfeito. Com isso, a gente pode trocar o valor dele e a gente também pode pegar o valor. Vamos ver o que a gente tem no evento. Event.target.value. Ah, olha só. Com isso a gente tem o conteúdo aqui do nosso evento. Por isso que a gente deixou lá o event. E a gente tem o this.hint target. A gente pode colocar, por exemplo, text content. ZZZ. Olha lá, trocou. Então a gente tem tanto A, que é da nossa caixinha, quanto Z, que é do nosso alvo ali. Com esses dois comandos, então, a gente pode pegar esse cara aqui, que tá bom? Então, esse cara aqui. E esse cara aqui. Tira esses caras aqui, tira o debugger e vamos ver o que a gente fez. Então a gente pegou os targets baseados no nosso ID, que a gente deu ali no form, que estava aqui. A gente tinha o evento, que foi disparado aqui, então sei quem que disparou esse evento, posso pegar o valor dele. Eu peguei com this o nome hint, que é o mesmo que a gente deu aqui em cima, que está lá, target, porque é um dos nossos targets. A gente vai mudar o conteúdo dele, o texto conteúdo, para o quê? Para o que veio do evento, o valor do target do evento. E é o valor que tiver nesse nosso text field.
Então toda vez que eu digitar, eu vou chamar o nosso controller, o nosso controller custom, a nossa action update hint. Então eu vou chamar o nosso custom, a nossa action update hint. E é isso. Vamos ver o que acontece. Play, F5, new, ok. A, B. Tudo que eu digitar agora aqui sai embaixo. Simples, bonito e organizado. JavaScript direto ao ponto com estímulos. Olha que beleza de organização, simplicidade. E claro que não para por aí, que essa aqui é só nisso. Aqui tem mais algumas coisinhas, a gente pode ter mais de um target, a gente pode colocar uma condicional, quando conectar, algumas convenções de nome. A convenção de nome é interessante, né? Sempre use como o case para especificar o nome dos targets. Então, por exemplo, não utilize isso aqui, ó. Tracinho, tracinho, tracinho. Então, data, traço, não sei das quantas, traço, target. Aí vai estar em camel case, e aí você localiza lá como camel case. Tem que se atentar a isso, que senão, de repente, pô, tô fazendo tudo certo, você não tá funcionando. Às vezes é a forma que você escreveu isso aqui que vai dar ruim ali. Então, é algo a se atentar bastante. Eu bati cabeça um pouco com isso. Os velhos são essencialmente a mesma coisa, não vou muito além, mas vamos falar disso, o URL velho, a gente tem static velhos, só que aqui vai, em vez de um arrayzinho, vai ser um hashzinho, um JSON, se eu não me engano. É questão de organização. Você vai ter algumas coisas. Ah, tá. Tem o. Ah, sim. Você tem aqui algumas coisas sobre conversão, etc e tal. É bem completinho esse carinha aqui. E agora a gente tem um probleminha, que é onde eu quero ir um pouquinho além do que tá aqui, só pra gente brincar. Eu queria comentar que a gente tem. Cadê? Aqui. A gente tem outras coisas que dão superpoderes para nossa aplicaçãozinha com estímulos, por exemplo, o estímulos reflex. Ele vai trazer alguns tratamentos, coisas assim. Ele tem cable ready para poder fazer atualizações para várias pessoas. É uma coisa de louco, é bem legal. Eu não vou entrar muito no mérito dele, mas fica aí algo que acho que é interessante adicionar. Então, estímulos reflex é legal de brincar. Então, mas vamos para algo um pouquinho mais simples, que o objetivo fica lá no estímulos. Existe um carinha chamado Stimulus Use. E ele vem pronto ali para o estímulos, para a gente ter mais alguns superpoderes de forma muito simples. E vou dar um exemplo. Digamos que isso aqui fosse um campinho de busca, e cada vez que eu digitasse, isso aqui realizasse um fetch, uma requisição para o back. Imagina, cada vez que eu clico vai uma requisição, ó, meu Deus. Então eu tô lá digitando, sou lento de digitar, e cada vez que eu digito um caractere, uma requisição. Bem, a gente poderia fazer um JavaScript que espera, blá, por aí vai, mas a gente pode usar coisas que já tem prontas. E aqui no Stimulus Use ele tem várias coisas prontas. E uma delas que está aqui, que é o que a gente vai usar para brincar com isso, é o The Bounce. O qual, enquanto eu colocar um tempo limite ali, ele vai dar uma esperada para daí, de fato, executar o que eu quero que execute. Sim, eu vou digitar todo um texto com calma, e quando eu parar de fato, der um tempinho, aí sim ele vai fazer a requisição e vai ser bonitinho. Então, a gente tem várias ferramentas, sim, várias. Então, vamos tentar colocar aqui o Stimulus Use, para a gente brincar aqui com esse colega. Então, cadê? Bin barra. Foi? Import map. Bin estímulos traço use. Se eu não tiver errado nada. Pronto, pinula pra gente, a gente já pode usar o estímulos use. Em algum cara aqui, acho que no estímulos reflex, ele dá até algumas dicas assim. Se você fosse usar com esse build, etc e tal, só dá yarn edge reflex. No use, mesma coisa, ó. Yarn edge, etc e tal, cadê? Aqui, estímulos use.
se você for fazer depois com import maps, é o que a gente acabou de fazer o pin, que ele já fez automático, etc e tal. Então eu usei o import maps, que foi um jeito bem direto de resolver esse problema. Tá bom, se a gente já tem ele, agora é só seguir a documentação. Que é esse aqui? É, tá aqui. Então basicamente eu teria vários aqui, eu só quero o stimulus use, que é esse coleguinha aqui. Então, quer dizer, stimulus não, use the bounce, que vem do stimulus use. Então, esse cara aqui, volto para cá, vou adicionar no nosso controller, custom controller, eu vou tirar esse cara aqui que não me interessa, tirar esse aqui também não. Beleza, eu tenho esse cara aqui, tá lá. Use the bounce. Como que eu uso ele? Eu vou precisar desse carinha aqui, que eu vou definir aqui no topo. Beleza? E aí vem o ponto. Esse add aqui pode ser a nossa funçãozinha. Então, essa função está sofrendo the bounce. Essa daqui, não, porque eu não falei nada. O connect, eu defino o the bounce aqui. Beleza. Existem outras formas de a gente fazer isso. Por exemplo, quando eu uso connect, ele vai usar o use the bounce. Beleza. E aqui eu estou definindo todos. Como a gente definiu aqui só um, eu também posso definir um, que vai ser o clique, e vírgula, definir especificando mais ainda. Então eu defino como passando ali um JSON hash, falando qual que é. No caso antes era o clique, aqui eu tenho o fetch. E o fetch ele vai sair do padrão e vai usar um específico, 500. Então o clique e o fetch tem the bounce. Tem the bounce, tem the bounce, o instante não tem the bounce. Beleza. O clique eu não especifiquei, ele vai usar o padrão, que é de 100. Beleza. O fetch eu especifiquei, vai usar o de 500. Então é mais ou menos esse o formato aqui para usar o the bounce. Então, vamos deixar ali o default. Beleza, vou até desativar o alert porque a gente já viu que funciona. A gente já tem ali um the bounce, isso aqui está em milissegundos, então vamos colocar, esperar 2 segundos. Perfeito, eu poderia especificar, não estou vendo necessidade. E a gente tem que mandar para ele aqui em vez de add. Então, os debounces, nessa action, vai utilizar o padrão e vai usar esse cara aqui. Vamos ver como é que ele se comporta. F5, new, A, S, D, F. Posso escrever do jeito que eu quiser. Vou parar. 1, 2, trocou. Vou apagar. Espera. 1, 2, trocou. Debounce funcionando. Feito. Olha que magia. Simples assim. Temos um debounce, poucas linhas de código, tudo já com estímulos, bonitinho, superpoderes, tudo hiper organizado. Olha que beleza. Aqui, que nem eu falei, esse update hint aqui, de repente podia estar fazendo um fetch lá para o banco, fazendo uma requisição, atualizando as coisas da página, buscando qualquer dado que eu quisesse para atualizar, e a pesquisa, e pesado. Olha só. Então, esse é o poder do estímulos. Então, com isso, a gente vê o Turbo Drive, Turbo Frame, Turbo Stream, o estímulos, um pouquinho aqui de alguns superpoderes que você pode acoplar no estímulos ali para deixar melhor ainda. E com isso aqui a gente já cobriu a introdução a Hotwire. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.